Então vamos lá, agora então nosso objetivo é calcular o comprimento de uma circunferência, tá? Então, para isso eu vou considerar então P como sendo o conjunto de todos os perímetros de polinômios regulares. O que significa regular? Significa que todos os lados têm a mesma medida. De n lados, com n maior ou igual a 3, com o polígono inscrito em uma circunferência, né? Então é como se eu tivesse aqui, ó. Então, por exemplo, esse é um triângulo inscrito na circunferência. Aí eu tenho o perímetro dele, que é a soma das medidas dos lados. Depois aqui eu tenho então uma circunferência e tenho um quadrado aqui inscrito. Tenho o perímetro dele, que é a soma dos 4 lados, tá? Então vai estar aqui esse número também. Depois aqui eu tenho um pentágono, né? A soma dos lados aqui vai me dar um perímetro, esse número vai estar aqui dentro. Um hexágono está aqui dentro e assim por diante, tá? Então esse aqui é o conjunto de todos os perímetros de polígonos regulares inscritos na circunferência, tá bom? Ok. Como que a gente fala então, define o que é um supremo? Então o supremo de P, ele vai ser o menor número maior que Pn, para todo n. Então é como se eu tivesse, por exemplo, se eu olhasse para o número, se eu olho para o número 1 sobre n, com n menor que 1. Menor que 1 não, n maior que 1. O que vai acontecer? Então o primeiro elemento, né, maior ou igual, por exemplo. Então o primeiro elemento vai ser 1 sobre 1, que é 1. Segundo, 1 sobre 2. Terceiro, 1 sobre 3. Quarto, 1 sobre 5. Opa, o quarto, 1 sobre 4. O quinto, 1 sobre 5. E assim por diante, né? 1 sobre n. Então vejam só, à medida que eu vou avançando, eu tenho elementos cada vez menores aqui, tá? Então o supremo, por exemplo, nesse caso, é 1, né? Que é o maior valor, que é o menor número que é maior que todos os elementos do conjunto, né? Então, no lado de análise, a gente define o supremo e ínfimo, né? Nesse caso, o ínfimo aqui, ó, para n maior, n natural, né? Maior que 1, ele vai se aproximando cada vez mais de zero, mas não é zero. Então, zero é o ínfimo. Então, não necessariamente o supremo é um elemento daqui. Geralmente não é um elemento, mas é o limite desses números que aparecem aqui, tá? Dessa sequência, quando n vai para infinito, ok? Então aí a partir disso a gente pode então definir o comprimento de uma circunferência como sendo exatamente o supremo desse conjunto P, né? Então ele é o comprimento da circunferência. Então primeiro eu faço, porque observem só, eu tenho aqui o comprimento da circunferência é o tamanho aqui desse, como se eu colocasse um barbante aqui em cima e eu quero medir, tá? Por exemplo, esse triângulo que está aqui, ó, quando eu somo essas medidas aqui, vai dar menor, né? Porque, por exemplo, esse lado aqui já é menor do que fazendo assim, esse arco. Esse lado já é menor que esse arco, e esse lado é menor que esse arco, tá? Então, estão sempre... Todos aqui, ó, quando eu faço o perímetro de um polígono inscrito na circunferência, vai sempre faltar alguma coisa, vai ser sempre menor do que o comprimento da circunferência. E observe uma coisa também, ó, quando eu pego um triângulo, n igual a 3, tá sobrando mais gente, né? Tá dando mais espaço aqui, né? A diferença tá maior. Um quadrado diminui um pouco mais, um pentágono diminui um pouco mais, ainda mais, e um hexágono ainda mais. Então, quanto maior o número de elementos, mais próximo está do comprimento, né? Quanto maior o número de vértices, mais próximo do comprimento da circunferência vai estar. Então, quando eu faço o limite de n tendendo ao infinito, o que eu obtenho é esse valor, esse supremo, que é exatamente o comprimento da circunferência. Então essa que é a ideia da dedução, né, de como eu faço a dedução do comprimento da circunferência.